Olá, muito boa noite. Esse é o Sem Censura, direto de São Paulo, e eu sou a Marina Machado. Eu começo o programa de hoje desejando que esta semana seja melhor que a semana passada. Eu realmente espero que hoje já tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Como sempre, nós teremos 3 blocos, um convidado assim pra lá de especial, 2 debatedores e a sua participação nas nossas redes sociais usando a hashtag Sem Censura. Você também pode assistir os programas anteriores que estão disponíveis na íntegra no nosso aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, então compartilhe e assista de novo sempre que você quiser. E hoje, para participar do nosso programa, nós recebemos o jornalista Fábio Costa, editor-chefe do site Observatório da TV, e o jornalista e diretor de TV, cinema e professor Washington de Aquino. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui conosco. E agora, uma hora especial. Vamos conhecer o nosso convidado. Antônio Taumaturgo Soares Ferreira nasceu em São Paulo no dia 17 de janeiro de 1956. O ator começou sua carreira aos 23 anos participando de montagens de Molière, Alcides Nogueira, Juca de Oliveira, William Shakespeare e Léo Lama. Atuou em emissoras como a Rede Bandeirantes e TV Cultura de São Paulo, realizou participações em novelas, minisséries e especiais antes de se mudar para o Rio de Janeiro. Na TV Globo, interpretou personagens marcantes em diversas novelas. Foi Urubu em Anos Dourados, Laio em Mandala, Lucas em Top Model, Tuca Maia em Araponga, Zé Venâncio em Renascer, o ingênuo Januário de O Cravo e a Rosa e Nelito em Celebridade. Ao todo, tem no currículo 24 novelas, 9 séries e 6 filmes. Taumaturgo Ferreira também é artista plástico e apresenta suas telas ao público desde 1997 em exposições em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Ultimamente tem se dedicado a séries. Em 2015 atuou em Milagre de Jesus, da TV Record. Entre 2016 e 2018 esteve em Magnífica 70, da HBO, e Ilha de Ferro, no Globoplay. Seu último filme, lançado em 2021, foi o Galeria Futuro. Atualmente, Taumaturgo está no ar com a reprise da novela Os Imigrantes, transmitida pela TV Brasil de segunda a sábado, às 18 horas. Muito boa noite, Taumaturgo! Seja bem-vindo! Querida, boa noite, obrigado a vocês, um abraço, um beijo grande para todos os telespectadores do Sem Censura e um abraço grande para o Fábio e para o Washington que estão aqui. Para um bom, belíssimo bate-papo nessa segunda-feira à noite. Aliás, Taumaturgo, o assunto do momento, né? A novela Os Imigrantes é uma daquelas obras que atravessam gerações. E essa novela tem uma particularidade porque ela trata de um momento da nossa história que pavimenta em muitos sentidos a estrutura social e econômica que a gente tem hoje, até porque a gente, né, somos um país construído por imigrantes. Então eu queria saber de você como foi participar da novela lá naquela época e como é vê-la sendo apresentada novamente tantos anos depois aqui na TV Brasil. Nossa, praticamente um bebê, né? Foi uma época maravilhosa porque a Bandeirantes estava começando a fazer novela ali. Quando Os Imigrantes estreou, acho que eu estava na Bahia fazendo uma novela Rosa Baiana e já da própria Bandeirantes e aquele sucesso estrondoso da primeira fase. E quando eu cheguei, eu acabei entrando na segunda e na terceira fase. Então foi uma época, eu digo, quando a novela dá certo, o elenco vira uma família e assim é uma festa. E Os Imigrantes é um exemplo de novela de sucesso que deu certo e onde nós éramos uma família. E é gostoso que novas gerações agora voltam a você, né? Com admiração de um trabalho também lá de lá para trás. Sim, as reprises são muito boas porque as novas gerações, a garotada que não te conhece, ou enfim, as crianças mesmo, elas encontram na rua e, enfim, com esses novos trabalhos, essas novas reprises,
Isso é maravilhoso. Eu queria dizer que não mudou nada, você continua esbeltíssimo como naquela época. Eu acho que só teve assim uma luz a mais aqui que apareceu aqui e tá tudo certo, né? Quando eu era garoto, eu tinha um garoto no colégio, a gente tinha 12, 13 anos de idade, menos de 15, e ele tinha uma mecha branca. E meu sonho era ter uma mecha branca também. Eu tinha até esquecido disso. Minha mãe também, com 83 anos, só tinha uma mechinha branca. Uau. E finalmente eu tenho uma mecha branca. Tá aí, um sonho realizado. E eu vou provar para vocês que ele não mudou nada, só tem essa mecha branca, porque eu vou mostrar umas imagens aqui de Os Imigrantes, agora na tela da TV Brasil. Olha o colete. Bom, não é o caso de você usar um colete, está sem... Eu falei do suspenso, olha agora há pouco com você. Igualzinho, Thaumaturgo. Tinha roubado a carteira com tudo que tinha lá dentro. Otton Bastos, um bebê também. Todos bebês. Davi Arcanjo. Você consegue, ao ver essas imagens, lembrar daquele momento, não? Sim, eu lembro da situação, eu lembro de tudo. Geralmente eu lembro do dia que eu gravei a cena, mas como essa faz muito tempo e eu só estou vendo agora, então eu não lembro desse dia, mas eu lembro dessa época bastante. Nossa, que gostoso. Pois bem. Que fofos. Fica aqui o convite, né? Para quem ainda não assistiu, que assista. Para quem já assistiu, que reveja, né, Thaumaturgo? Porque é uma novela muito marcante. Mas essa novela foi um sucesso estrondoso no Brasil inteiro, né? Muito bem. Olha, nesse bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas de 1 minuto para o nosso convidado. E eu peço que você, Fábio Costa, faça a sua primeira pergunta para o ator Thaumaturgo Ferreira. Boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu, pegando esse gancho dos imigrantes, justamente, agora resgatada aqui pela TV Brasil, e é realmente uma novela muito importante, né? Eu gostaria de saber de você, Thaumaturgo, o que você acha da importância de se ter aqui em São Paulo uma produção de teledramaturgia, não necessariamente novelas, né? Novelas também, mas uma produção de teledramaturgia forte, para que, além do Rio de Janeiro, que tem concentrado há muitos anos, né, os artistas, os técnicos, os autores tenham esse espaço. Embora hoje tenha streaming e outras opções, né, em TV aberta para o grande público, o que representa para você ter uma produção de novela aqui em São Paulo? Seria maravilhoso. Eu acho que esse é o sonho de toda a classe artística e, claro, a classe artística de São Paulo também, que tem tantos atores maravilhosos, tantos diretores de teatro, de cinema. Seria o sonho realizado. Já se tentou, não estou falando de Excelsior, nem de TV Tupi, nem da Record antiga, né? Não da nova Record, Bandeirantes. Eu cheguei numa época que estava todo mundo sonhando com isso, que quando eu ingressei na TV Bandeirantes, ali no ano de 80, e fiquei 5 anos na TV Bandeirantes, e então era esse núcleo. A Tupi estava fechando, a Bandeirantes era o único, vamos dizer, polo produtor de dramaturgia. E tinha um elenco sensacional, né? Não vou nem citar aqui porque o elenco da Bandeirantes era maravilhoso. Esse sonho durou 5 anos, depois acabou, enfim, não dando certo, não deu certo para sempre. E depois o Avancini tentou também, com um núcleo, na época que ele estava na Globo, tinha um núcleo aqui de São Paulo que fazia muita coisa aqui. E, enfim, a Record também no começo, Cidadão Brasileiro, foi feita aqui, algumas outras novelas, né, no começo da Record. Mas o SBT também, mas assim, claro que todos nós queremos e desejamos o sonho de ter um núcleo forte que dure para sempre e, enfim, um núcleo produtor de dramaturgia. Acho que esse é o sonho de toda a classe artística brasileira. Washington, a sua pergunta agora para o ator Thaumaturgo Ferreira. Boa noite para você. Boa noite a todos. Thaumaturgo, uma curiosidade, o seu nome é extremamente original e, aliás, fiz uma pesquisa e em grego quer dizer criação, o turgo, né, e milagre, tauma. Quer dizer, você já nasceu predestinado, pelo que eu entendo. E eu gostaria de saber como surgiu, se você poderia nos dizer, quem criou, quem batizou você, quem foi o criador dessa originalidade. Bom, quem escolheu meu nome foi minha tia, minha madrinha, Nelly.
Ela era irmã da minha mãe e ela era devota de Santo Antônio, que é Santo Antônio, o taumaturgo. Então, o taumaturgo, como você disse, é aquele que faz milagres, ou indo um pouco mais longe, aquele que cura com as mãos, né? Então, claro que quando eu era garoto, quando me perguntavam, como você chama? Eu falava Ricardo, porque eu achava Ricardo o máximo e com sotaque carioca, Ricardo. Taumaturgo era um nome muito esquisito e era bullying e tal. E desde garoto as pessoas sempre me chamaram de taumaturgo, as professoras, porque tinha Antônio Carlos, Antônio isso, Antônio aquilo, então era Antônio Taumaturgo. Eu só vinha gostar do meu nome, mas um pouco mais velho. E então é isso, taumaturgo, aquele que faz milagres, e minha tia que me deu esse nome por causa de Santo Antônio Taumaturgo. E eu adoro meu nome. E as pessoas gostam, mas e quando eu percebi que meu nome chamava atenção, que você chegava para as garotas e falava assim, como é seu nome? Você falasse Ricardo? Beleza, Ricardo, mas taumaturgo? Hã? Aí parava e eu falei, taumaturgo é legal. Adoro esses momentos. Olha, aproveitando, vamos para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Fábio Costa, sua segunda pergunta, por favor. Agora, voltando um pouco nessa coisa da produção de dramaturgia aqui em São Paulo e tudo, quando você, nas suas experiências em fazer trabalhos sem a estrutura, seja de São Paulo, seja do Rio, você foi para Bahia fazer Rosa Baiana, sem estúdios, foi para o interior do Brasil fazer Grande Sertão Veredas, qual é o impacto que você acha que essas condições de produção, ou a falta delas, pode ter positivamente no seu trabalho de ator? Então, dividindo em duas, acaba que todos os profissionais que têm bastante experiência em novela, em gravar, externas, estúdio e tal, acaba que eles todos foram para o Rio de Janeiro, né? Então, as pessoas aqui em São Paulo, acho que, não sei se eu estou falando besteira, mas os profissionais daqui estão acostumados com mais jornalismo, programas de auditório, programas de estúdio e tal, isso é uma coisa. Eu sempre gostei muito de externa. Novela, prefiro muito mais estar na rua, estar no estúdio, na cidade cenográfica, de preferência na rua. Essa novela foi maravilhosa, a Rosa Baiana, porque ela é totalmente em locação. E eu gosto de fazer externa, porque o estúdio, por mais que tenha realismo, é sempre de mentirinha. Tem a parede, tem as câmeras cruzadas, por mais que tenha o steadicamzinho que vai ali e tal, é muito limitado. E o externo é vida, é verdade, né? E antigamente eu gostava quando não tinha cidade cenográfica, porque você estava na rua de verdade, o trânsito de verdade, atravessava a rua de verdade, corria até perigo de verdade, né? Então eu sempre preferi externa, porque engrandece o trabalho e é mais emocionante. Ainda hoje nós teremos o quadro de Bate-Pronto, onde vamos conhecer a opinião do nosso convidado em diversos assuntos, mas é a vez do Washington fazer uma pergunta. Ainda na sua vida, Taumaturgo, que é muito rica, além do nome, eu queria perguntar para você, Bibi Ferreira comentou uma certa ocasião, e confirmado pelo meu colega Fábio, porque eu até tinha um pouco de dúvida, não que você não merecesse, porque eu acho que igualmente a ela você tem um talento maravilhoso. Ela disse que da geração, a época que ela comentou, você era o melhor ator, o ator que mais se destacava. Pergunto duas coisas, como você recebeu isso, e se você, por ser Ferreira, tinha algum parentesco com Procópio, a família da Bibi? Eu sempre brincava, falava que, brincava com o sobrenome, mas não tínhamos nenhum parentesco. Eu conheci a Bibi Ferreira numa época esquisitinha da minha vida, passando ali, exatamente ali é a Avenida Paulista, aqui, ó, sim, em frente, um pouco mais para frente, ali em frente, o Objetivo. Uma manhã eu fui expulso de uma novela nessa época
e eu estava meio chateado, eu estava andando pela Avenida Paulista logo de manhã, aí de repente o Marcos Montenegro, que eu não conhecia na época, que hoje em dia é meu agente já faz tempo, e agente de uma série de atores, e sempre foi agente da Bibi Ferreira, o Marcos Montenegro me gritou do outro lado da avenida: Taumaturgo, Taumaturgo! Atravessei a Avenida Paulista. Uma facilidade que se chamasse Ricardo, 3 podiam olhar, nesse caso só você podia. Se fosse Ricardo, a Avenida Paulista toda ia olhar. Taumaturgo, claro, ele, Taumaturgo. Não, ele não gritou do outro lado da Avenida Paulista, ele atravessou a Avenida Paulista, me chamou e falou: a Bibi Ferreira quer falar com você. Eu atravessei a rua. E a Bibi Ferreira: nossa, você é maravilhoso, eu te adoro, você é um grande ator, você estava magnífico nessa novela que te tiraram e tal. E aquilo é um Oscar, né? Bibi Ferreira na minha vida, Chico Anísio, é Oscar. Então, depois, muitos anos depois, eu fui trabalhar com a Bibi Ferreira numa peça do Juca de Oliveira, uma adaptação. E então convivi com ela diariamente no apartamento dela lá no Rio de Janeiro, ensaiando com ela, fiquei bastante amigo dela e nós tínhamos assim muita sintonia, nós nos amávamos, eu amava a Bibi Ferreira e ela me amava, isso como eu amo Juca de Oliveira, o Juca de Oliveira me ama, eu amava o Luiz Gustavo me ama, o Fulvio, o Stefanini. Grandes atores, Tarcísio Meira, grandes atores que eu tenho como troféus na minha vida. Eu vou aproveitar para chamar você para assistir Os Imigrantes aqui na TV Brasil de segunda a sábado às 18 horas. Assista, vale a pena e você vai ver como começou um pouco a carreira do Taumaturgo. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta sobre decorar falas. Como que é para você? É fácil, é difícil? Você já chegou a deixar alguma notinha, alguma coisa no cenário escondida? Eu te pergunto isso porque outro dia, até vendo de um seriado Friends, que é muito conhecido, né? Uma das atrizes comentou que ela tinha dificuldades e que ela chegou a colocar o papel entre as frutas, né? Para poder lembrar de uma fala ou outra. Dependendo do tamanho da fala, a coisa pode se complicar. Como é que é para você? Olha, eu nunca tive dificuldade e desde criança as pessoas falam: como você virou ator, como é que foi? Eu não sei, as professoras me pediam para recitar poesia no Dia da Árvore, Dia das Mães, no dia 7 de setembro, cantar, mas eu não pedia, elas me escolhiam, não sei porquê, desde os 6, 7 anos de idade. Então, a professora me dava uma poesia para ler no final, na festa da escola, lá no palquinho e tal, e aquilo eu acabava que eu não lia, porque eu já tinha decorado facilmente, né, naturalmente. Então, nunca tive dificuldade, nem em novela, nem em teatro, e tem uma coisa que ajuda bastante, que quando o texto é muito bom, quando o texto é muito verdadeiro, então ele flui naturalmente, né? As pessoas perguntam: qual a tua inspiração para fazer o personagem tal? Em primeiríssimo lugar o texto, né? Porque a inspiração vem do texto, aquilo te inspira. Então, eu acho que o ator, eu não quero dar aulinha, meu método, eu me aproprio daquela fala, até aquela fala virar uma verdade. Quando o texto é muito bom, ela vira verdade muito fácil, né? Então, a mesma coisa que eu chegar em casa hoje à noite, alguém me perguntar assim: o que você fez hoje? Fui lá na TV Brasil gravar o Sem Censura, estava lá a Marina, estava o Fábio, estava o Washington, aí a gente tomou uma... É simplesmente relatar, então não tem o que decorar. Quando você... o texto é muito bom, aquele texto faz parte de você. Que gostoso. Aliás, vamos relembrar alguns momentos da sua carreira. Nós temos algumas imagens que vão passar aqui no telão. Queria aproveitar para você ir contando um pouquinho sobre essas imagens. Urubu, Laio, Mandala, Lucas Top Model e Januário, Cravo e a Rosa. Coincidentemente, Honorato, a Padroeira. E Nelito, celebridade, nossa, Camilo Góes, cidadão brasileiro, Batista, Os Mutantes, Querêncio, Ribeirão do Tempo, Potifar, José do Egito, olha, e Buda, Ilha de Ferro. Coincidentemente, só papéis que te marcaram. Saudade de algum em especial? Não. Eu não sou apegado aos papéis, porque quando acaba a gravação de uma novela, de um filme, ou acaba uma temporada de uma peça,
eu não fico apegado, porque é missão cumprida. Marca a gente, porque ao ver essas imagens, eu me levei para aquela época. Você já fez entrevista de mão dada? Eu quero mostrar mais umas imagens. Vamos ver um pouquinho. Vamos ver um VT, dá uma olhadinha. Eu já vi tudo isso, só que aqui nesse contexto foi emocionante. Né? Que bom, fico feliz. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho mais de imagens. O Marco tava ficando maluco, ele já tava, sabe... Agemiro, nós precisamos guardar essa muamba. Aí, ué, eu não tô nem aí. Vem cá, o que você foi falar com a... Gente, eu voltei para essa época só de assistir. E o Januário é tão legal. Eu gosto demais do Januário. É uma verdadeira... Agora, as novelas de época têm uma coisa de mudar a roupa, o cabelo, o jeito de falar, que também deve ser interessante para o ator, não? Sim, sim. Tem vários estágios, né? Mas o papel só baixa quando você chega no primeiro dia, coloca a roupa mesmo e aquilo te completa. Eu acho que para mim, eu acredito muito, sem querer esnobar, eu detesto ator que fica dando aulinha de meu método, não mas tem, eu nunca falo sobre isso, mas eu acredito muito no Stanislavski, na representação espiritual do personagem. Eu acho que você precisa estar à altura do personagem e para o espírito do personagem baixar em você, para você virar um só com aquele espírito. Então, quando você coloca a roupa, eu acho que isso completa. E, enfim, você pode dar vida àquele papel. Nós gostamos muito desse seu método, viu? Dá muito certo, viu, Thaumaturgo? Olha, agora eu vou pedir para o Fábio fazer uma pergunta, porque nós estamos chegando no momento final desse bloco. Você começou a se descobrir como ator, que ator era o que você queria ser, depois de repensar um pouco a sua vida, trabalhar durante 4 anos em banco, numa coisa completamente diferente, enquanto estudava e se aperfeiçoava e entendia que queria ser ator. E até hoje descobre uma nova maneira de ser ator a cada desafio que você tem na sua carreira. Quando foi que você realmente entendeu, já trabalhando novamente com teatro, telenovelas, que você deveria realmente seguir por esse caminho? Eu sou ator, eu quero seguir como ator. Eu acho que foi nessa volta. A primeira novela que eu fiz foi na TV Tupi, As Divinas e Maravilhosas, do Vicente Cesso, e que tinha um elenco extraordinário. E depois eu fiz uma peça, O Bonde Chamado Desejo, no Clube Paulistano, direção do Fred Kliman. E aí eu parei, né, porque eu era muito garoto, que é aquilo que eu sempre digo. Eu queria ter carro, motocicleta, essas coisas, tudo que os meus amigos tinham. Eu falei, esse negócio de ator não dá grana, mas qualquer hora eu volto. E essa volta foi na TV Bandeirantes, primeiramente em Cara a Cara. Quando a crítica, na época, a Folha de São Paulo, Helena Silveira, que era crítica, né, de TV e tal, as pessoas começaram a falar bem de mim, dizer que eu era uma revelação, a Débora Duarte, nossa, de onde você saiu, você é muito talentoso, e posteriormente o Juca de Oliveira. Bom, isso é outra parte. Mas aí, na TV Bandeirantes, eu acho que eu me descobri como ator, foi em Pé de Vento, do Benedito Rui Barbosa, que era com o Nuno Léo Maia, o protagonista, nós éramos irmãos. Ali eu senti o prazer e assim a descoberta de fazer um personagem, de dar vida a um personagem que não tinha nada a ver comigo, mas que eu me identificava muito, um caipira de Muzambinho, um ambicioso, ao contrário do irmão, que chega na cidade grande, e o pai Dionísio Azevedo, Cristina Mullins, Maria Luísa Castelli, e aí aquele caipira ambicioso, e a gente gravava muito lá nas ruas dos carros, ali na Barão de Limeira e tal, gravava muito lá, porque o personagem começava a trabalhar numa loja de carros e tal. Ali eu sentia a responsabilidade e o prazer de ser ator. E aí, na época, a revista Veja fez uma entrevista com os deuses da TV, que era Fábio Júnior, Cadulo Moliterno e Lauro Corona e eu. Os 4 atores que, assim, enfim, que viriam a ser sucesso, E aí foi uma matéria muito legal e ali eu comecei a sentir a responsabilidade, o prazer e é isso. Dali em frente eu fui me aperfeiçoando cada vez mais. Agora uma oportunidade para o Washington fazer uma pergunta para o Thaumaturgo. Pois é, Thaumaturgo, eu queria saber como é que você teve aquele período de afastamento, certo? Você saiu de cena por uma série de motivos.
Eu queria saber como você trabalhou isso, como você vivenciou. Evidente que a gente imagina primeiro o choque, a saída e tudo isso, mas como a sua vida é extremamente rica, e eu acredito que nesse momento também a gente possa extrair alguma riqueza, algum diferencial nesse período seu. O que aconteceu com você nesse período? Olha, se alguém chegar para você e falar assim, olha, hoje é dia tal, você vai ficar 2 anos sem trabalhar, ou 6 meses, ou 1 ano, pandemia. Olha, a pandemia não vai ter trabalho para você, seja você empresário, motorista de Uber, ou motoboy, ou ator, enfim. Então, acho que isso é uma coisa assustadora, mas conforme você passa, nessa época que eu fui expulso dessa novela, eu fiquei, acho que 6 anos... Não, eu fiquei uns 2 anos sem trabalhar, mas assim, naquela época só tinha a TV Globo e o SBT, não tinha... Tinha teatro, fiz peças de teatro, fiz shows de música, formei uma banda, um grupo de músicos, fiz shows, viajei pelo interior de São Paulo, algumas capitais, mas assim, não com o objetivo de falar, não, agora eu tenho que ter outra fonte de renda, agora eu preciso trabalhar, sempre pelo prazer, se der grana, ótimo, né? Pela vontade de me expressar artisticamente, mas não tão certinho assim, vamos fazendo as coisas que dão prazer. Então eu fiz várias outras coisas, mas assim, se eu tivesse que pensar, vou ficar tantos anos sem trabalhar, tantos anos sem pisar na TV Globo, estou na geladeira, ou sei lá o quê, aí eu acho que seria... Na época que me tiraram dessa novela, eu não tive muita noção, assim, não achei que seria uma coisa... Eu só percebi que tinha gente que não gostava de mim, tanto dentro da televisão como na imprensa, conforme as coisas foram acontecendo. As pessoas escrevendo muita fake news a meu respeito, assim. Sei lá, na época eu era bola da vez, mas eu não senti o que seria assim, ser tirado de uma novela das 8 da TV Globo. Eu fui sentindo conforme aquele negócio foi demorando, me escalavam para outras novelas e tal, gente que não sabia exatamente, porque não foi assim, a TV Globo, a TV Record, a TV Brasil, não. Pessoas dentro dessas empresas que falam, não, tira esse cara daí, ou então ele está muito exibido, muito pretensioso, muito arrogante, cada um pode pensar o que quiser. Mas então não é exatamente a empresa que... Então eu só fui percebendo isso conforme o tempo foi passando e pelo tanto que durou, né? Nós vamos para um rápido intervalo, tem muita coisa boa para conversar ainda, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente vai ter mais perguntas para o nosso convidado, fique com a gente. Sejam bem-vindos de volta ao Sem Censura. O assunto de hoje é arte e interpretação e o nosso convidado maravilhoso é o ator, cantor e artista plástico Taumaturgo Ferreira. Aliás, Taumaturgo, atuar é uma arte muito nobre, né? A gente já vem falando sobre isso. Então, quando eu me perco acreditando, assim, piamente no personagem que eu estou assistindo, fica provado que o ator está fazendo um belo trabalho. Mas para chegar nesse nível tem que ter muito estudo, tem que ter muito trabalho e tem que ter talento. O duro é que essa profissão atrai muitas pessoas que não buscam necessariamente aprimorar a arte em si, mas eles buscam a fama que pode vir com essa exposição. Queria ver como é que você enxerga isso, porque você trabalha com muita gente assim, como é que isso afeta o seu mercado de trabalho? Eu sou muito liberal nesse ponto, porque muitos anos atrás eu li uma entrevista do Dustin Hoffman que ele falava que as pessoas nem precisam ser atores hoje em dia, basta ter magnetismo. E eu pensei, mas nem magnetismo precisa, porque
Eu acho que tudo depende do que as pessoas aceitam, do que acontece. Então, fala assim, fulano não tem talento, ele é péssimo ator, mas ele é um sucesso. Quem sou eu? Eu não vou falar publicamente, fulano é ruim, fulano é bom, porque é a minha opinião bem particular sobre tudo, né? E seja lá o que for, política, arte, enfim, fofoca, eu vou falar com os meus amigos mais íntimos ali. Eu não gosto muito de ficar dando opinião na vida dos outros, mas eu acho que é uma coisa do mundo. O Andy Warhol, daqui um tempo todo mundo vai ter 15 minutos de fama, nem 15 segundos. Então, há milhões de pessoas que saem das redes sociais ou saem de lugar nenhum, porque assim, dá preguiça, você vê tanta gente famosa, mas fala assim, gente, quem é? Beleza, é famoso, tem milhões de seguidores e tal, mas eu estou com pressa, eu não estou afim de ir lá clicar para ver quem é fulano de tal que fez o último reality, o último não sei o quê. Beleza, deixa ele ser famoso. Se um dia eu encontrar, eu vou tratar super bem. Se ele estrelar a próxima novela das 8 ou o próximo filme do Tarantino, beleza, tal. Então, acho que ninguém, assim... Claro, isso eu estou falando, muitas pessoas vão me censurar. Artistas, empresários, diretores. Não, porque o nosso... Aqui não é, sei lá, eu acho maravilhoso como os atores americanos têm aquele sindicato deles, a força que eles têm. Se um ator que ganha $1.500 para fazer uma dublagem, tal, para, aí vai parar o George Clooney, o Robert Downey Jr., o Leonardo DiCaprio, para todo mundo, como teve há um tempão atrás, né, os roteiristas e tal. Só que aqui nunca foi assim, beleza. Mas eu acho assim, eu penso assim, eu não vou criticar ninguém porque o cara saiu do nada e ficou famoso fazendo uma novela, um filme, seja lá o que for. Legal para ele. Respeito muito a sua opinião. Então vamos celebrar um pouquinho, vamos ver. Pai, mas eu sabia, mas não tinha coragem de ter certeza. Olha, Lindinho, o pai tá certo, você não pode chamar ele de burro não, porque se eu sou filho dele, eu sou burro também. Ô, Januário, saca, Lindinho, é só um pouco. Mas claro que não. É com eu, Lindinho. Se você quer continuar fazendo mais safadeza com o seu Petrucco e Dona Catarina, você não conta com eu, não. Mas eu passei a vida inteira correndo atrás de você, agora você vem atrás de eu? Eu quero sua amizade, se você deixar de ser ruim. Por que você acha que o Januário fez tanto sucesso? Primeiro foi muito bem escrito, né? Muito bem escrito pelo Valcir Carrasco, muito bem dirigido pelo Walter Avancini, o maior diretor de televisão de todos os tempos, Amora Maltner e Mário Márcio Bandarra, com um elenco escandaloso, todo mundo, enfim, aquela novela onde todo mundo faz sucesso. E ele tem as características que todo mundo gosta. E eu também gosto de fazer papéis assim, puro, ingênuo, bom coração, engraçado, muito engraçado, mas não querendo fazer graça, não querendo fazer comédia. A graça estava no próprio texto. Como diria, eu sou muito assim, né? Fico citando, fazendo citações, mas como diria Marlon Brando, tem papéis que são muito bons, é só não estragar. O Marlon Brando, ele tem lá no livro dele as canções que minha mãe me ensinou, lá na biografia, falando dos papéis péssimos, dos papéis que ele se achava péssimo, aliás, a maioria, eu acho, pelo que eu me lembro. Mas ele dizia assim, esse papel era muito bom, eu não precisava fazer nada, é só não estragar o papel, Januário. Maravilhoso. Olha, e agora, como prometido, os nossos debatedores vão ter mais tempo para fazer suas perguntas e vão poder fazer considerações sobre a resposta do nosso convidado. Fábio Costa, por favor, a sua pergunta e você tem 2 minutos. Bom, você acaba de citar o Walter Avancini, né, como, na sua opinião, o maior diretor que nós tivemos aqui na teledramaturgia. E se de um lado, agora na pergunta recente da Marina, nós falamos de pessoas que eventualmente querem mais a fama do que o aspecto artístico, pelo menos num primeiro momento, nesse trabalho em dramaturgia, por outro lado, nós temos na sua trajetória muitos encontros muito ricos com grandes figuras da dramaturgia, como o próprio Walter Avancini e Roberto Talma, Juca de Oliveira, Marília Pera, Wanda Cosmo, Dionísio Azevedo, entre muitos outros. Então, nessa sua trajetória de ator, convivendo com eles em termos profissionais, trabalhando com pessoas já àquela altura de grande destaque, com muito a transmitir, não vou dizer ensinar, porque tem gente que leva mal, enfim, mas como você
absorvia, se você pensava em como absorver desse convívio com figuras, né, de vulto, como esses e tantos outros, na sua construção de carreira como ator, não só na televisão, eu falo muito de dramaturgia porque é uma área que, enfim, mas no teatro, nos seus trabalhos em cinema, como absorver o melhor possível do convívio com figuras de trajetórias tão ricas? Bom, nesse ponto, especificamente, eu nunca fui muito racional, porque essas pessoas que a gente citou, Chico Anísio, um dos maiores atores do mundo de todos os tempos, Juca de Oliveira, Luiz Gustavo, Tarcísio Meira, Fulvio Stefanini, enfim, todos esses que nós citamos aqui, Bibi Ferreira, Tony Ramos, e mesmo os jovens, muitos jovens que na época não eram tão famosos e tal, mas nós estamos falando aqui dos monstros sagrados. Essas pessoas, porque você fala assim, o Tarcísio Meira, sei, está sempre lá na televisão, você fala, o Roberto Carlos, eu já conheço e tal. Só que é o seguinte, quando você encontra pessoalmente com Tarcísio Meira, com Roberto Carlos, com todos esses que nós falamos, você fala, por mais que você tenha experiência, por mais famoso que você seja, por mais tudo, você fala assim, gente, é o Tarcísio Meira, olha o cabelo do Tarcísio Meira, olha o relógio do Tarcísio Meira, a mão, a camisa do Tarcísio Meira, Juca de Oliveira. Então, isso tudo é uma energia, porque essas pessoas, elas não chegaram onde elas estão ou estiveram à toa, né? Assim, são pessoas que têm uma energia muito forte, mesmo que você se acostume no dia a dia, e então mesmo que você não perceba, mas elas te transformam, quer você queira, quer não. Você fica transformado por essas pessoas, elas entram nos seus poros. Você fala assim, um dia se eu estou gravando com o Tarcísio Meira, Araponga, aí chegamos primeiro no set, na Barra, fazer externa, aquele friozinho no Rio de Janeiro, só vai chegar o caminhão, vai atrasar, blá, blá, blá. Tá, vamos até ali em casa tomar uma sopinha. Aí você entra no carro do Tarcísio Meira, vai com ele no prédio dele, sobe o elevador, entra na casa do Tarcísio Meira, Glória Menezes, fala assim, oi querido, que amor, tal, senta. Vai lá, esquenta uma sopinha para você e te serve na mesa. Entendeu? Você já está transformado. Então, foi assim a minha vida inteira com essas pessoas todas. Desde o começo, que começou com o Luiz Gustavo, que me moveu a ser ator, a novela Beto Rockefeller, eu fui atrás do Luiz Gustavo, escrevi aquela coisa que todo mundo já mais ou menos sabe, e assim, mas depois quando o tempo passou, pensei, na verdade eu não queria, o Luiz Gustavo era uma incógnita para mim, um mistério a ser desvendado, embora eu não soubesse conscientemente, eu queria chegar perto do Luiz Gustavo, desvendar o Luiz Gustavo, porque o ídolo é aquela coisa, você se identifica com o ídolo, mas você acha que você é o ídolo. Você fala, eu sou igual a esse cara sou eu. É aquela mistura, né, do Rei da Comédia, do De Niro com o Jerry Lewis. Eu vou passar a oportunidade para o Fábio, que tem 1 minutinho agora para comentar suas palavras, Thaumaturgo. Muito interessante essa sua visão de como a coisa vai acontecendo, né? Realmente no convívio, e ao mesmo tempo aquele monstro sagrado, aquela figura não deixa de ser, né, o Tarcísio Meira, né? Por exemplo, e o Luiz Gustavo, o Dionísio Azevedo, enfim. E eu gostaria de retomar justamente esse ponto do Araponga, quando vocês trabalharam juntos. É um papel que é muito interessante na sua carreira, o Tuca Maia, né? Um pouco diferente do que você vinha fazendo até ali, inclusive, num projeto pensado para um horário novo, uma novela com um ritmo diferente, né? Do Dias Gomes com o Lauro César Muniz e o Ferreira Goulart, e você nessa parceria que rendeu muito com o Tarcísio Meira, a Araponga e Tuca Maia, o Aristênio, né? Que era o nome do Araponga. Queria relembrar com você esse trabalho. 1 minutinho, Thaumaturgo. Pois não. Não, 1 minutinho para você responder. Tá bom, desculpa. Então, o Araponga era assim, o personagem que eu pedia a Deus. Aliás, graças a Deus, eu sempre tive vários personagens que eu pedia a Deus.
E o Araponga é assim, é inacreditável. O Cécio Tirré e o Daniel Filho me chamaram para fazer a novela, o Cécio Tirré dirigia. Então ali foi foi ali que eu conheci o Tarcísio Meira, que eu sempre falo, era um lorde até debaixo d'água. E assim, muito disciplinado, um grande ator. E aí o Araponga eu não acreditei, assim, eu fiquei espantado de tudo que eu fiz, todas as maluquices que eu tinha na cabeça, todas as improvisações, eu pude botar tudo para fora e eu fiz tudo o que eu queria, no que eu não queria, aquela voz, aquele jeito e tal. E escrita por ninguém menos do que Lauro César Muniz, Dias Gomes e Ferreira Goulart. Nossa, você só cita nomes gigantes. Então Araponga, assim, era uma diversão. E assim, na verdade, eu não dava muita bola para galã como Laio, Mandala, ou Lucas, Top Model, o galã convencional. O Laio era um galã, mas é um galã bandido e tal. Eu sempre gostei de expressar o meu lado Renato Aragão, Ronald Golias, Walter Stewart, né? Os Trapalhões e tal. E nessa novela eu pude botar tudo para fora. Foi demais. Washington, chegou a sua vez de fazer uma pergunta e você tem 2 minutos. Pois é. Seguindo e fazendo até uma analogia, eu gostaria muito de saber de você, continuar sabendo desse seu lado pessoal. Então eu vou reforçar minha pergunta, eu vou dividi-las em algumas partes. A primeira é saber qual é o seu convívio com as motocicletas. Eu sei que o seu nome é quase Taumaturgo Ferreira Harley, não sei se é coincidência ou não, ouvi dizer que você gosta muito de moto. Queria saber como é que você, se você tem, se você teve, se foi realmente um motoqueiro raiz, ou como é que você conviveu nesse tempo de motocicleta. E também eu sei das suas atividades artísticas outras, por exemplo, a pintura. Percebi em alguns nuances dos seus quadros, alguma coisa que eu vi na internet, que leva aí uma veia de Van Gogh. Eu queria saber o que temos de semelhança de estilo ou de prospecção artística. Boa sorte para responder essas 2 perguntas em 2 minutinhos também. Bom, vou acelerar. Primeiro, sim, motocicleta eu amo desde garoto. Eu adoro. Meus ídolos na juventude era Steve McQueen, James Dean, Marlon Brando. Então, motocicleta é uma coisa que tá... O primeiro tombo eu tomei com 11, 10 anos de idade. E sempre tive, parece uma futilidade e tal, mas eu sempre tive todas as motos que eu fui apaixonado, seja lá a marca que for. Harley, tive todas as Harleys das quais eu gostava, das quais eu gosto. Ando de moto o tempo inteiro. Hoje em dia nem tenho mais carro, depois do Uber, que saiu Uber, nunca mais vendi carro. Só ando de moto, de scooter. E assim, eu amo todos aqueles clichês, mas é verdade, o ventinho no rosto, a coisa de não ficar parado no trânsito, a liberdade, todos esses clichês que todo mundo cita a vida inteira, são todos verdadeiros. E eu sou apaixonado por motocicleta, gosto, como sou apaixonado por tantas outras coisas. E pintura, sim, eu gostaria de ser uma mistura de Van Gogh em primeiríssimo lugar, Picasso, Basquiat e Iberê Camargo. Então, assim, eu pinto o que eu gosto, pinto a selva de pedra, eu pinto a cena urbana, né, como uma... Mas do jeito que eu enxergo, com alegria, com bastante colorido. E então, eu sempre pintei desde garoto, sempre desenhei. Pintar não, sempre desenhei desde garoto. E depois, naquela época aí que eu fiquei afastado e tal, eu pude dar... vazão e asas à imaginação. Já fiz várias exposições aí, faz tempo que eu não faço agora, pretendo fazer, estou pintando para fazer uma exposição em São Paulo, não sei se é ainda esse ano. E também isso, é uma coisa que eu adoro, que eu faço regularmente e também vendo bastante quadro. Washington, você tem agora 1 minuto para comentar as palavras do Taumaturgo e eu já deixo aqui o convite para que você vá ver as exposições quando elas acontecerem.
Bom, dentro dessa perspectiva, eu reforço agora na música. Eu queria saber, você músico, você era vocalista, se não me engano, eu queria saber como é que você trafega na música, como intérprete e como ouvinte. O que você curte de música e o seu momento musical, que presumo foi enriquecido nesse período aí. Então, eu gosto de tudo, eu gosto de todo tipo de música. É claro, eu tenho preferência por Prince, Terence Trent D'Arby, que interrompeu a carreira. Eu gostei de... Assim, a minha trajetória na música é, primeiro, Rony Corde, era o biquíni de bolinha amarelinho, depois Roberto Carlos, tudo. Até depois que eu vi o Caetano Veloso naquele Festival da Canção, cantando Alegria, Alegria, Gilberto Gil, Luiz Melodia, são os, né, enfim, MPB. E eu nunca me considerei um cantor, embora esteja escrito até no meu site, cantor, pintor e tal, mas sim, é claro que eu nunca me considerei um cantor. Poderia sim, quando eu era garoto, eu tive aula de violão muito cedo, estudei violão, sempre transitei nesse universo da música e tal, mas claro que eu não me considero um cantor profissional. E o que eu gosto de fazer, já fiz várias vezes, é um papel de cantor no palco. Então eu gosto de interpretar o papel de cantor, mas sem um texto, sem ser musical, nada. É subir no palco com uma banda, ou só com um violonista, ou um pianista, e cantar as músicas que eu gosto, que eu escolho e tal. Um repertório muito requintado, porque eu só canto música desses monstros sagrados aí. Mas é isso, como cantor, eu gosto de subir no palco e interpretar, fazer um papel de cantor. Obrigada, mas eu não me considero um cantor. Muito obrigada. E olha, encerrada essa etapa, a gente vai para um rápido intervalo, mas é rápido mesmo. E daqui a pouco temos uma sessão de perguntas especial. Vamos para o debate pronto com o nosso convidado. A gente volta já já. Bem-vindos de volta ao Sem Censura de hoje, que tá espetacular. Perdeu o primeiro bloco, perdeu o segundo bloco, vai lá na internet, você pode assistir de novo, pode assistir quantas vezes você quiser, porque tá demais. O assunto de hoje é interpretação, arte, novelas, e o nosso convidado é o ator Taumaturgo Ferreira. Ai, que delícia! Olha, eu vou passar a palavra para meus dois convidados, a gente está no último bloco, mas eu tenho um zilhão de coisas para falar com você. Vou dar a oportunidade para você, Fábio. Taumaturgo, você tem uma carreira muito rica, trabalhou com ótimos personagens, bons autores, bons diretores, mas eu gostaria de saber o que a gente sempre quer saber de grandes atores com uma trajetória como a sua. Que personagem você ainda gostaria de poder fazer e não teve a oportunidade, seja pela idade, seja por outras circunstâncias? O personagem que você gostaria de poder ter feito e não fez ainda? Bom, eu também falei, eu não tenho muitos planos em relação a isso. É claro que eu gostaria de fazer vários personagens, mas um personagem que eu sempre quis fazer, mas ainda não tive oportunidade, foi alguma coisa assim parecida com o Marcelo Serra do Clô, o Warren Beatty em Shampoo, um personagem gay. Mas gay, não naquele sentido de levantar bandeira, de defender isso ou aquilo, porque eu acho que todos somos iguais, mas assim, eu gostaria de fazer um personagem gay divertido, como tantos personagens que a gente já viu aí na TV, no cinema e tal. É um personagem que eu adoraria fazer. Muito legal. E agora o Washington, sua última pergunta, por favor. Em cima dessa colocação do Fábio e a resposta do Taumaturgo, eu vi você fazer um personagem que eu gostei muito, achei maravilhoso, e eu acho que é o melhor personagem seu. Hoje, você aqui mostrando quem você é de fato. E a minha pergunta é simples. Eu pergunto para você, você é feliz? E o que é a felicidade para você?
Sim, eu acho que eu sou muito feliz. Nós não conseguimos ser felizes 24 horas, mas eu sou feliz porque, em primeiro lugar, tenho saúde, sempre tive saúde, tenho a alegria de viver, tenho inspiração, criatividade, tive uma família maravilhosa, porque meu pai e minha mãe já morreram, mas minhas irmãs, tenho uma namorada maravilhosa que eu amo, tenho muitos amigos, faço o que eu gosto, tenho uma bicicleta e uma moto na garagem, falando da parte material, tenho um teto para dormir, posso entrar numa padaria, comer um pão com manteiga, posso comer uma pizza, e assim, tenho tudo que eu preciso. E assim, também sou muito amado pelas pessoas na rua, as pessoas, os fãs, as pessoas que gostam do meu trabalho, que sempre me prestigiaram e sempre me reconhecem. Chegou o momento do nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas curtas para o nosso entrevistado, que vai respondê-las em poucas palavras. Taumaturgo, qual foi a cena mais constrangedora que você teve que fazer? Uau! Caramba! Não sei, não lembro. Não lembro, nem cena de Se bobear, não teve. Não sei, assim, que tenha me constrangido muito, não. Sim. Teve uma cena que eu tive que fazer e falar umas palavras assim, não seria de baixo calão, palavras que você fala numa novela, mas que não tinha nada a ver com o meu personagem. E essa cena, mas eu não vou nem falar em que novela que foi, nem quando foi, mas era uma cena de almoço que eu tinha que falar duas palavras bem escatológicas. Qual papel no cinema mundial você gostaria de ter interpretado? Nossa, eu gostaria de ter feito o papel do De Niro no The King of Comedy, do Martin Scorsese com o Jerry Lewis. Adoraria. Com quem você gostaria de contracenar do Brasil e de fora do Brasil? Nossa, no Brasil, fora do Brasil, Robert Downey Jr., mas são tantos, pode ser Al Pacino, De Niro, Michael Caine, Daniel Day-Lewis. Ótimo, já é um cardápio maravilhoso. Mas dentro do Brasil... Sim. Eu vou falar, dessa vez eu não vou falar nenhum monstro sagrado, mas eu vou falar um cara que eu adoro, Caio Castro. Já levou para casa algum figurino ou parte do set de filmagens? Sim, já. Antigamente você levava toda a tua arara, era normal você acabar uma novela, você escolhia peças da arara do seu personagem. Tem gente que levava até móvel. Eu me apaixonei por essa escrivaninha, vou levar. E era esse colete de hoje? Mas é sempre alguém... E o colete de hoje? Esse colete! Não, mas esse colete sempre foi meu. Esse colete eu fiz a novela Top Model com ele, e era meu e continua meu. E eu, enfim, eu tô com ele até hoje, tantos anos depois. Você tem medo de algum bicho? Nossa, medo, medo não, mas barata é meio nojento, coitado. A gente te entende. Rato é meio... Barata, rato. Pelo amor de Deus, são aqueles nojentos aflitivos, muito bem. Bom, vamos lá, porque eu tenho mais um vídeo para mostrar para vocês. Apesar de tudo, eu ainda estou aqui firme, partindo pra luta. Né? Pronto, pessoal, pode botar o almoço que eu já cheguei, mãe. Fala aí. Pai, já tô sabendo da novidade, viu? Te aposentaram, né? A Maria Marta, a sobrinha lá do... Esse cabelo era cacheado natural mesmo? Esse cabelo era uma imitação do cabelo do Caetano, que isso aí é anos 80, o Caetano tinha o cabelo assim. Sim. Mas não, o meu também era assim, não era? Aí é um cabelo todo encaracoladinho. Mas esse corte está bem Caetano enfim, essa é a primeira novela que eu fiz na Globo, de Quina pra Lua, que eu fazia o Jesus. Nossa, foi o máximo. Vamos ver mais uma imagem. Muitas memórias hoje, gostoso isso. E a gente vai sendo teletransportado para aqueles que já assistiram. Esse último filme que eu fiz, Galeria Futuro, direção do Fernando Sanches e do Afonso Poyar. Otávio Miller, Marcelo Serrado, Ailton Graça, Zezé Mota. Galeria do Futuro. Esse tá nos streamings aí. Aí é o lançamento do filme.
eu e o Ailton. Deve ser um cara, uma figura, tenho curiosidade de conhecê-lo. Muito, e eles três juntos, e a Luciana também, foi uma química maravilhosa. Esse filme é muito bacana, vale a pena ver. Está no Globoplay e Telecine, eu acho. Fica aí o convite para todo mundo. Bom, e para encerrar o programa, eu vou dar a todos vocês um tempinho para vocês fazerem suas considerações finais. Começamos com você, Fábio Costa. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a vocês por terem nos acompanhado aqui até agora e convidá-los a acessar o observatoriodatv.uol.com.br, um site que informa você sobre o hoje e o amanhã, até quem sabe, e o ontem da nossa televisão. Muito obrigada. E Washington, suas considerações. Muito obrigado a todos, principalmente a você, Taumaturgo, que me emocionou sendo tão emotivo. E aproveito chamando vocês para assistirem aqui na nossa casa a nossa parceria Canto e Sabor do Brasil, aos domingos, às 11 horas. É uma delícia esse programa, eu amo demais. Taumaturgo, meu agradecimento e meu pedido para que você faça suas considerações. Querida, muito obrigado por você ser tão doce, tão carinhosa. Me senti em casa, muito à vontade, que é o principal, né? E obrigado, querido Washington, Fábio, obrigado pela atenção, pelo carinho. Um beijo bem grande, um abraço para todos os telespectadores do Sem Censura da TV Brasil. E o Sem Censura fica por aqui. Eu agradeço demais a companhia do ator Taumaturgo Ferreira, dos debatedores Fábio Costa, editor-chefe do Observatório da TV, e do jornalista, diretor de TV e cinema Washington Aquino. Meu muito obrigada à nossa intérprete de Libras, Nathalie Pascali. E eu peço que você continue ligado nas redes do programa. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, sempre às 9 da noite. Preparem os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Até lá, ótima semana a todos!